Após identificar uma parada cardiorrespiratória e solicitar ajuda, o socorrista deve imediatamente iniciar as compressões torácicas até a chegada do desfibrilador externo automático. O procedimento para a execução das compressões é o seguinte: o socorrista deve expor o tórax da vítima para que consiga verificar o ponto correto para a execução das compressões. Após expor o tórax da vítima, ele deve posicionar a região tenar e hipotenar, ou vulgarmente conhecida como calcanhar da mão, na metade inferior do externo da vítima, ou seja, no centro do tórax. Deve posicionar uma mão sobre a outra, dedos entrelaçados ou não, braços esticados, projete o seu tronco para a frente, de modo a formar um ângulo de 90 graus entre o seu ombro e o seu braço, e executar as compressões, de modo que a gente consiga aprofundar o externo da vítima em aproximadamente 5 até 6 centímetros de profundidade, permitindo um retorno total do tórax à posição inicial para uma nova compressão. Então, este processo deve ser realizado mantendo-se uma relação de frequência entre 100 a 120 compressões por minuto. Então, estes conceitos são que determinam uma ressuscitação de alta qualidade, que é o nosso objetivo efetivamente. Ok? Então, esta prática nós vamos vivenciar nas aulas práticas nas nossas unidades. Então, basicamente, essas são as regras. O processo de ressuscitação contempla compressões torácicas e ventilações artificiais. Então, como funciona esta relação? Para cada 30 compressões executadas, eu devo executar 2 ventilações de resgate. A relação das ventilações é a seguinte: eu não devo levar mais que 1 segundo para executar uma ventilação. Então, ventilei uma vez, vou observar o movimento do tórax, o tórax esvaziou, eu vou fazer uma segunda ventilação e, na sequência, eu começo novamente as compressões. As regras para se executar as ventilações são as seguintes: o socorrista deve possuir um dispositivo de barreira, ou seja, um dispositivo de proteção biológica, e ter proficiência para utilizar esse dispositivo. Caso o socorrista não disponha de um equipamento de proteção biológica, ou mesmo possuindo esse equipamento de proteção biológica, não tenha proficiência para utilizá-lo, as recomendações são não executar as ventilações e executar, nestes casos, somente compressões torácicas. Nestas condições, as compressões torácicas devem ser realizadas de forma ininterrupta. Porém, o processo de compressões é um tanto cansativo, de modo que, em algum momento, o socorrista que está executando as compressões, ele vai ter um desgaste físico e vai acabar cansando, diminuindo assim a perspectiva de eficácia nas compressões. Desta forma, as recomendações são que sempre que tenhamos outros socorristas, que façamos essa substituição, ou seja, esse revezamento, a cada 2 minutos. Caso estejamos realizando somente compressões torácicas, contar 200 compressões é uma boa referência, porque a relação média que deve ser mantida de frequência é de 100 a 120 compressões por minuto. Então, em média, a cada 200 compressões, nós teríamos aí aproximadamente 2 minutos de compressões. Caso estejamos realizando as compressões na relação 30 compressões para 2 ventilações, em média, a cada 5 ciclos ou 5 séries de 30 compressões para 2 ventilações, nós vamos substituir o socorrista compressor. Caso o desfibrilador já esteja conectado ao tórax da vítima, nós devemos realizar as compressões e ventilações, ou somente compressões, pelo tempo estabelecido pelo próprio equipamento, que está configurado para, a cada 2 minutos, realizar uma nova análise do ritmo cardíaco. Ou seja, nestes casos, quando o desfibrilador está conectado, nós não necessitamos contar 200 compressões ou contar
os 5 ciclos de compressões e ventilações. Nós iremos realizar até que o aparelho mande a gente parar a ressuscitação, porque ele vai fazer uma nova leitura, ok?